Olá, tudo bem? Hoje eu vou gravar um vídeo sobre se o Helio P70 é um bom processador. E nesse vídeo eu vou falar para que ele serve, qual é o usuário que ele se destina e vou comparar com alguns processadores que estão mais ou menos na faixa de preço. E no final eu vou falar se ele é um processador bom pelo custo dele. Mas antes, por favor, se inscreva no canal, deixe seu like. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários sobre esses processadores, sobre outros processadores, que estarei respondendo todo mundo. E também se inscreva nos canais parceiros, Renato Lax, Compra Segura, são excelentes canais. Mas sem mais delongas, vamos pro vídeo. Especificações técnicas desse processador. Ele tem 4 núcleos Cortex A73 rodando a 2.1 GHz. Que são núcleos grandes, núcleos de alta potência, mais 4 núcleos Cortex A53 rodando a 2 GHz, que também é uma boa frequência, assim sendo 8 núcleos. Ele tem a mesma GPU de alguns processadores famosos, como o Exynos 9610, é exatamente a mesma GPU, que é a Mali G62 MP3. Em termos de CPU, ele também está muito próximo dele e do Snapdragon 660, então ele está no desempenho por aí, Snapdragon 660, 665, Exynos 9610, 9611, ele está com desempenho nessa faixa aí. Com a diferença é que ele tem uma CPU um pouquinho mais fraca, mas uma GPU similar. Mas na prática a CPU até que equivale, porque embora tenha uma frequência mais baixa nos núcleos grandes, ela tem uma frequência mais alta nos núcleos pequenos. Então na prática é uma CPU muito potente. Mas o que isso daí significa? Isso significa que ele é um processador destinado para pessoas que querem trabalhar com atividades diárias com uma fluidez muito boa, até uma multitarefa. Ele é um processador que aguenta bem, é um processador bem potente, não é um top de linha, é um intermediário, mas ele aguenta tarefas do dia a dia muito bem, muito rápido. Outra questão é a parte dos jogos, que ele também é um bom processador para jogo. Ele não é um processador para você rodar no máximo, mas é um processador que você consegue rodar a maioria dos jogos com uma boa qualidade, pelo menos uma qualidade alta, com uma boa fluidez. Como eu disse, tá no nível do 660 e do 9610, tá por aí esse processador. Mas o que é legal dele é o preço dele. Ele tem um preço que, não vou falar o preço exatamente que ele custa, mas o que as empresas elas utilizam ele em celulares de R$900, em celulares de R$800, ou seja, ele é um baita processador para isso. Porque, por exemplo, o Moto G8 Play e o Motorola One Macro, ele tem esse processador. Quais são os processadores da faixa de preço? Os processadores da faixa de preço é Exynos 7904, Snapdragon 632, 636, e ele, ó, esse processador aqui, ele metralha esses processadores aqui. Ele ganha muito, ele tem um desempenho bem superior, 7904, 784, Snapdragon 632, 636, ele está no desempenho de 660, 665, ou seja, pelo preço dele, ele é um baita processador, ele é um processador que vale a pena, não precisa ter vergonha que é MediaTek, inclusive ele tem uma litografia interessante de 12 nanômetros, ela já é melhor do que a do 660 e pior do que a do 9610, ou seja, ele também não é um processador que esquenta, ele tem, inclusive na maioria dos testes de bateria, ele foi muito bem nesses testes, mas a única questão que ele pode ser um pouquinho inferior é a questão da câmera. Geralmente a MediaTek ela não sabe ter boas otimizações para a câmera, mas o AI dele, inclusive, se eu não me engano, é melhor do que esses processadores que eu citei. Então é isso, eu acho que é um processador que pelo preço dele, ele tá barato e ele tem um super desempenho, ou seja, se você vê um celular de R$900 com esse processador, vale muito a pena, é um excelente processador pela faixa de preço, tá bom? Então qualquer dúvida deixe nos comentários, valeu, até a próxima e tchau!